Para ser honesto, eu também teria que acrescentar: e os religiosos destroem a fé, pois é impossível ignorar que parte do desencanto com a religião se deve ao mau exemplo dado por muitos de seus representantes, mas a própria Bíblia aborda esse problema e sem meias palavras. Aliás, essa é uma boa hora para lembrar que, assim como a profissão médica diz respeito a uma área da vida que não admite ilusões nem pruridos de etiqueta na hora de falar dos problemas íntimos de saúde do paciente, da mesma maneira a religião tem os seus médicos da alma e eles também não podem escamotear os aspectos mais desagradáveis da existência ou da psique humana, sob pena de matar espiritualmente seus pacientes. Por exemplo, Santo Agostinho, ao mesmo tempo em que confirma a prostituição como pecado contra a castidade, admite que uma sociedade sem prostitutas cairia presa da luxúria desabrida, e São Tomás de Aquino expressou o mesmo sentimento, comparando prostíbulos aos esgotos de um palácio, cuja remoção tornaria o palácio um antro de imundície. Essa admissão franca das realidades sexuais e sociais pode parecer chocante para o leigo, mas a religião só é religião porque destrói as ilusões sobre esta vida, inclusive a ilusão de que os homens religiosos são necessariamente santinhos e ingênuos. Por outro lado, também é impossível ignorar que grande parte da hostilidade progressista para com a religião se deve à simples má vontade e falta de informação de qualidade, como no caso da Inquisição, cuja versão pop mainstream deu a cada molequinho revoltado a satisfação de achar conhecer e entender, lendo um único artigo de revista de popularização científica, as minúcias e desdobramentos de um processo político, teológico e jurídico que assumiu diversas formas e graus de intensidade ao longo dos séculos em diferentes partes da Europa. Seguem informações da Revista de História da Biblioteca Nacional, edição número 73 de outubro de 2011. A Inquisição, em sua versão mais feroz, a portuguesa, condenou 6% do total de acusados, na maior parte com confisco de bens e não com fogueira. Instituiu o advogado gratuito a quem não podia pagar. Instituiu a promotoria pública. Instituiu o direito de recorrer da sentença. Estipulou regras para o uso de tortura, entre outras medidas mitigantes. Ou seja, a Inquisição acabou tendo um efeito benéfico, totalmente contrário à percepção pública moderna, e serviu para organizar e humanizar os processos jurídicos incipientes na Europa. Como em várias outras instâncias em que a Igreja teve uma influência positiva, progressistas se atêm ao sabor amargo do remédio, em vez de se concentrar nos efeitos positivos. E quem é pai certamente se reconhecerá nessas repetidas amostras de ingratidão. Então, acabou esse negócio de que a Inquisição matou milhões de injustiçados, belezinha? Acabou esse negócio de que a Inquisição foi uma grande crueldade que matou as mulheres empoderadas, beleza? Quem usou, usou, quem não usou, não usa mais. Da mesma forma que a ciência e a arte, o cristianismo é a forma final de um processo de refinamento do instinto religioso, em que as religiões antigas são como rascunhos aos quais sempre faltou um ajuste final de perspectiva. Perspicere, ver através, o equivalente teológico do ponto de fuga estabelecido por Filippo Brunelleschi na Renascença. As religiões dármicas conseguiram ver através da realidade ilusória de Maia, mas o cristianismo nos permitiu ver além da roda desesperadora do eterno retorno, da qual só se escapa para a cessação de toda a essência, o apagar da chama, que é uma das traduções de Nirvana. O cristianismo nos mostra um ponto de fuga para a vida eterna, no ponto de contato da cruz com a terra, na morte e ressurreição de Cristo. Todas as religiões partem do princípio de uma separação ocorrida no início dos tempos entre o homem e Deus, e seus ritos e mitos são um modo de remediar essa separação. É natural que a humanidade, exilada para este vale de lágrimas imperfeito, não acertasse imediatamente com a verdade intuída,
mas fosse se aproximando dela ao longo dos milênios. Como tudo o mais na natureza, cujos processos nos dão a impressão de avançar tateando no escuro, o despertar para a consciência cristã foi um processo heurístico de força bruta, ao longo do qual várias civilizações chegaram a concepções variadas sobre a relação do homem, criatura finita e temporal, com o sagrado, infinito e atemporal. Concepções das mais obscuras às mais luminosas, das mais distantes e difusas às mais próximas e definidas, até a definitiva. Nós também guardamos marcas vestigiais de pertencimento a uma mesma árvore filogenética, sem que isso mude o fato de nós sermos o ápice do desenvolvimento animal da Terra. E se você acha que não somos, então vai lá pedir 50 emprestado a um pinguim, vai. Um dos ataques mais manjados dos progressistas ao cristianismo diz respeito às religiões naturais da antiguidade, em que os ritmos da natureza vegetativa eram simbolizados no Deus que morre e ressuscita. Assim, Cristo seria apenas uma versão dos mitos de Balder, Osíris e etc. No entanto, nenhuma religião pode reivindicar para si o diferencial do cristianismo, que o torna especial e definitivo. C.S. Lewis chama a atenção para o fato de que o cristianismo é a única religião cujo mito do Deus que morre e ressuscita pode ser confirmado satisfatoriamente na história da humanidade. E B. Isso se deu no seio justamente do povo que não tinha uma tradição de religião natural, como se as outras civilizações tivessem intuído de muitas formas imperfeitas o mecanismo da salvação e plasmado essa verdade em termos mitopoéticos que se concretizariam em verdade histórica, em carne e osso, em Belém. Quem se escandaliza com a origem pagã de vários aspectos do cristianismo são os leigos, que não sabem que, o próprio Abraão era pagão, e isso em nada anula o longo processo de desenvolvimento espiritual que resultou no catolicismo. Isso quando o escândalo não é causado por calúnias flagrantes, como no caso do filme Zeitgeist, essa isca de patetas iletrados repleta de inexatidões e falsificações gritantes. A necessidade, a inevitabilidade da religião fica evidente neste trecho de A Short History of Man, Progress and Decline, de Hans Hermann Hoppe, quando ele fala dos primeiros agrupamentos de caçadores-coletores. A religião surge da percepção de uma deficiência intrínseca da realidade e, por extensão, da espécie humana. A percepção de que a vida precisa se alimentar da vida, tornando-nos todos, em algum grau, parasitas inter- e intraespécies.
Não é preciso muita imaginação para perceber o impacto psicológico de viver em um mundo onde ocasionalmente era necessário matar bebês quando o número de bocas excedia a quantidade de recursos. Ou para entender por que foi preciso surgir um corpo de conhecimentos e ritos que interpretasse e regulasse o sexo. É para isso que surge o sacrifício, instaurado em todas as religiões, mas destituído de toda violência literal em suas encenações posteriores apenas no catolicismo. Por meio desse mecanismo regulador, a angústia e o medo são aliviados à medida que a dívida, impossível de ser quitada totalmente, é amortizada periodicamente. Essa não é uma questão ultrapassada, uma interpretação arcaica da existência que o nosso modo de vida evoluído e esclarecido aboliu. Sites como este demonstram que, enquanto vivermos em sociedade, é impossível escaparmos do que se chama culpa de sobrevivente. Progressistas atacam o cristianismo a partir do conforto do mundo moderno, que tomam por garantido, ignorando que esse conforto é apenas um colchão que, estendido sobre paus e pedras pontiagudas, protege nosso corpo da hostilidade do terreno e nos faz esquecer da precariedade da nossa existência. No entanto, os paus e pedras continuam lá, à espera. Os progressistas não compraram nem montaram esse sofazinho gostoso onde se refestelam para dar pitaco no modo como a sociedade deve se organizar. Permeia a discussão uma noção falsa de progresso, como se fôssemos todos automaticamente mais inteligentes e melhores pessoas que aquele pessoal esquisitão e crente do passado, prescindindo das muletas que elas usavam, tadinhas, por viverem em tempos menos esclarecidos. Eu moro no Brasil. E sei que se nós passarmos 3 dias sem eletricidade, reverteremos ao canibalismo sem maiores neuras. É na covardia mesmo. Aqui é a cobrança do quadro.